Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação, de número 184. Boa noite, é com você, Gilberto. Olá, boa noite, sejam bem-vindos. Estamos ao vivo, mais um projeto Iniciação. Hoje, projeto de número 184. Estamos de volta, tivemos um intervalinho de uma semana, para dar um descanso aí para vocês, mas já estamos de volta aqui, professor Walter e nós, a todo vapor, com tudo. Boa noite, professor, bem-vindo. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento, meu irmão Gilberto Catira, a todos que estão presentes. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui. Nós vamos lá tocar o nosso encontro, né? Projeto Iniciação, que é um projeto importantíssimo. É o projeto mais importante que um ser humano tem que desenvolver na face da Terra. Então, devemos dizer que esse encontro, né, esse nosso encontro semanal, é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. São duas bases fundamentais. Os ensinamentos da mestra Helena Petrovna Blavatsky e o ensinamento do professor Henrique José de Souza. Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, e o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Muito bem. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquários, né? Então, sempre relembrando a importância monumental do Brasil nesse processo do surgimento da nova civilização, já que o nosso mestre diz que o Brasil é o berço da nova civilização. Isso é muito importante, então, essa questão. Muito bem. Para que todos aqueles que pretendem seguir o caminho do projeto de iniciação, do autoconhecimento, é necessário que essas pessoas se filiem a uma escola iniciática para fazer o curso, né, adequado, né? Então, a pessoa pode escolher a escola que mais lhe aprouver, mais lhe agradar. Mas, de nossa parte, nós convidamos as pessoas a virem fazer o seu curso na Sociedade Brasileira de Eubiose. Como é que pode fazer esse contato? É simples. É só não entrar no busca da internet, da busca, e no busca colocar lá Sociedade Brasileira de Eubiose, vai aparecer o site da Eubiose. Aí pronto. A pessoa entra no site e vai ter todas as informações relativamente a essa possibilidade de fazer o curso de iniciação na Eubiose. Então, ela vai tem um botãozinho lá, né? Ela clica, né? E justamente dá a possibilidade dela conhecer todos os departamentos que existem no Brasil, né? O site pede que a pessoa digite seu nome e a cidade onde mora. Então, digitando o seu nome e a cidade, o processo de informação da informática do site vai mostrar qual é o departamento mais perto que existe da sua cidade, no seu estado. Então, a pessoa pode entrar em contato com o departamento e fazer a sua inscrição para fazer o curso. É claro, é muito importante ela fazer o curso de forma presencial, né? É importante que, então, que ela esteja próximo, o departamento esteja na sua cidade, no seu estado, né? Ou próximo à sua cidade. Tudo bem? Então, ela faz a sua inscrição e o curso o preparo para a entrada na eubiose é feito através de 5 graus, do qual o primeiro grau chama-se grau peregrino e deve começar agora em janeiro. Na segunda semana de janeiro já deve começar em todos os departamentos o grau peregrino, que é o grau inicial. Depois a pessoa faz mais 4 graus, totalizando 5. Finalizando esses 5 graus, ela tem o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, pode se tornar membro efetivo. É bem simples, né? Agora, suponhamos que a pessoa não tenha um departamento, suponhamos que não existe um departamento na sua cidade, ou o departamento é longe, a pessoa não pode, tem dificuldade de se locomover, né? Então, ela pode fazer o curso através do chamado EAD, Ensino à Distância. Então, ela
Mesmo assim, através do site, ela faz a sua inscrição, né? E ela vai receber todas as aulas pela internet. Aí está resolvido, né? O processo é o mesmo. Ela vai se entrosando, autoconhecimento, e até o ponto em que ela vai se tornar membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Tornando-se membro efetivo, ela pode participar de todas as ritualísticas da eubiose, pode participar de todos os eventos internos e externos, por palestras ou não, reuniões, né? E muita coisa ela pode participar, né? Dos ensinamentos, né? E, principalmente, ela tem a possibilidade e o direito de ler e estudar as cartas de revelação do professor Henrique José de Souza, que são milhares e milhares de páginas com conhecimentos profundíssimos, né? Então, aí está o convite que nós fazemos, né, para todos que queiram vir e estejam à vontade para essa opção, né? Devo dizer também que aqui vai estar faltando mais um mês e meio, um mês e um pouco, né, para janeiro, para começar o Grau Peregrino, mas a pessoa pode, através do site, através da internet, acessar justamente, ela pode acessar assim na internet, Revista da Arana. Existe uma Revista da Arana publicada de forma virtual, né, mensalmente, cada 2 meses ou 3 meses, tem revistas publicadas, e a pessoa pode ler à vontade, né? Muito conhecimento. Revistas publicadas atualmente. E tem também sites, existem sites específicos que têm uma coleção da Revista da Arana desde 1925. De 25 até 1973. Uma coleção enorme de muitos artigos do nosso mestre, de outros estudiosos. Assim. Aí está, então, a oportunidade que a pessoa tem de já começar a estudar. Deste momento em diante, materiais de grande importância para a sua ampliação, para a ampliação do seu estado de consciência. Muito bem? Então, está. Muito bem. Dado essas informações iniciais, nós vamos dizer que nós vamos continuar agora os estudos que nós estamos fazendo, através dos ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Estamos fazendo importantes estudos a respeito dos ensinamentos do professor Henrique José de Souza. Continuando o que nós havíamos falado já na nossa última encontro aqui, não há teogonia ou lenda que indicam os enviados celestiais, né? E que não tenham um certo índice de obscuridade, né? Fica velado esses fatos, né? São esses seres que trazem esses conhecimentos superiores, são os portadores da palavra, mensageiros de Zeus, conforme se dizia na Grécia, né? Que os mensageiros de Zeus, que nos falavam os gregos, né? Ou a voz que correu como uma mensagem do céu, citada pelos hindus. Os hindus também nos diziam que haviam seres de elevada estrutura espiritual nos trazendo informações importantes a respeito do nosso processo evolutivo, né? Eles são chamados, na antiguidade, eram chamados de os dragões, ou serpentes da sabedoria, dos chineses, né? Os andrógenos divinos das instâncias de Xi'an, ou os senhores do olho flamejante, que deram a lenda dos cíclopes, ou os que ensinaram aos homens todos os segredos da natureza, e lhes revelaram a palavra inefável, hoje considerada perdida, a que se refere à doutrina secreta. São, finalmente, os construtores, os vigilantes, os pais, ou os primeiros preceptores, que, na forma de uma serpente, como nos ensina a Bíblia cristã, deram à humanidade, simbolizada por Adão e Eva, o fruto colhido na árvore do conhecimento. Então, em todos os grandes tempos, né, as grandes civilizações, principalmente no Egito, era dado como símbolo da sabedoria a serpente. A serpente era indicada como símbolo da sabedoria. Então, é claro que todos esses fatos que nós estamos contando aqui, das civilizações antigas, desapareceram no seio das águas, tragados por formidáveis cataclismos, os continentes habitados pelas raças Atlântica e Lemuriana. Tão forte foi o abalo sofrido pelo globo que para sempre se perdeu a eterna primavera de Ariana, devido à inclinação do eixo da Terra, que deixou de ser, como até então, um paralelo ao eixo celeste.
Desapareceram também, uma após outra, as duas portentosas raças e da face da terra, né, em consequência talvez de crimes iguais ao que se praticam, foram para sempre varridas suas maravilhosas civilizações, salvando-se apenas as sementes, de onde saíram os atuais povos, e com elas a sabedoria iniciática das idades, e desde então se envolvem nos indevassáveis véus do mistério. Então, aí estão as duas grandes civilizações, né, de natureza humana. Existiram duas raças anteriores, né, que não eram humanas. Agora, a lemuriana e a atlante eram raças humanas. É claro que não existe mais de forma física. De forma física, nós não temos lemurianos e atlantes, mas nós temos lemurianos e atlantes na forma de estado mental, estado de consciência. Tanto que o nosso mestre ele afirma o seguinte: raça é estado de consciência. Perfeito? Então, o que dá consciência para o indivíduo não é a cor da pele. Vamos dizer o seguinte, vamos deixar bem claro. Iniciaticamente, o que dá consciência para o indivíduo não é a cor da pele, é o espírito. É isso? Então, a maneira dele pensar indica a que raça ele pertence. Se ele se comporta de maneira lemuriana, ele pertence à raça lemuriana. Se ele se comporta de maneira atlântica, ele pertence à raça atlântica, independentemente da sua aparência física. E se ele se comportar de maneira de quinta raça ariana, ele vai pertencer à raça ariana, evidentemente. Né? Então, por isso que o nosso mestre diz, a raça é estado de consciência. Estado de consciência, muito bem. Isso é muito importante, essa definição do nosso mestre. O mau uso que os homens tinham feito dos conhecimentos divinos levou os senhores de toda a sabedoria a dividi-los em exotéricos e esotéricos. A sabedoria divina dividiu a humanidade, né, pelo seu conhecimento, em exotéricos, né, com X, e esotéricos com S. Então, o que se diz assim? Exotéricos, aqueles que veem a parte externa das coisas, e esotéricos, aqueles que contemplam a parte interna das coisas. Por terem os homens anteposto as trevas à luz, criaram-se os mistérios maiores e os mistérios menores, privando a maior parte da humanidade do conhecimento das coisas, que são, conforme, como chamava Pitágoras, a sua gnose. Assim, por isso que Pitágoras denominava esse fato como a sua própria gnose. As mesmas causas levaram o budismo a construir no norte a grande barca ou Mahayana e no sul a pequena barca ou Hinayana, e obrigaram Cristo a dizer aos seus discípulos, Jesus então falou, a vós é-vos permitido conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos outros, essas coisas lhes são dadas por parábolas. Então, aqueles discípulos mais avançados de Jesus entendiam a sua palavra pelo sentido profundo. Agora, aqueles que não conseguiam entender os ensinamentos, então Jesus ensinava através de parábolas. Parábolas são historinhas para criança. A gente pode imaginar as historinhas para criança. Historinhas para aqueles que estão ainda no início do seu conhecimento. Mas o conhecimento não é perdido. O conhecimento é difundido, Jesus difundiu o conhecimento através das parábolas. Né? A gente sabe que aí o Novo Testamento, com Jesus, tem uma quantidade enorme de parábolas. Né? Resultou desta diferenciação nos conhecimentos ministrados aos homens e imposta pela necessidade de impedir a realização de crimes, como os assinalados entre os antigos povos, surgirem duas correntes evolutivas. Então, surgiram duas correntes evolutivas. Uma constituída por aqueles que, tendo achado o verdadeiro caminho da iniciação, penetram nos colégios iniciáticos, né, onde bebem a sabedoria perfeita, e de onde saem com o título genérico de grandes iluminados, sempre que o mal começa a esmagar o bem. Outra forma, formada pela grande massa humana, cujo estado de consciência não é permitido enfrentar serenamente a nudez resplandecendo da verdade. Para os primeiros, criam-se os mistérios maiores. Aos segundos, bastam resquícios dessa mesma verdade difundidos por todas as religiões e filosofias.
Só aqueles que penetram diretamente no conhecimento de forma profunda, eles se inserem e se enquadram justamente nos mistérios maiores, porque eles passam a entender as coisas através da sua consciência. Agora, a grande maioria não consegue penetrar nesses mistérios maiores, né? Então, é claro, então ele sobra para os resquícios, né? As pequenas partes desses mistérios maiores, né? E que essas pequenas partes são difundidas através das religiões e das filosofias humanas. Esse é o processo, né? Justamente o processo exotérico e o processo esotérico. É muito interessante o entendimento desses dois aspectos. Há, porém, momentos em que esses mesmos resquícios da verdade una e imperecível, de todos são esmagados pelos dogmas, pelas falsas interpretações, pelo interesse, pela superstição e pela mentira. É claro que quando o homem se envolve na religião, no sentido profano do termo, é claro, a religião, como faz parte de uma estrutura que é feita, orientada pela consciência humana, então o que acontece? Esse conhecimento pode ser esmagado pelos dogmas, pelos preconceitos, né, vertidos pela pregação religiosa, né? E a grande maioria, claro, aí surge o que é a superstição e a mentira. Então, esse é o perigo da religião em si, né? Não a religião que a gente fala do religalho, a religião profana. Ela pode, num determinado momento, por ação dos seres humanos, que não sem o devido preparo espiritual, difundir mentiras, né, superstições e assim por diante. E a grande maioria humana, essa humanidade que a si mesma se chama de grande órfã, por se julgar abandonada dos deuses, retrocede no caminho da evolução. Isso é importante a gente entender. Se a pessoa, o indivíduo se envolve demasiadamente no sentido religioso, ele pode estacionar. Ele não vai evoluir, porque a evolução não existe, mas ele pode estacionar e ficar estacionado durante séculos. Né? Então, muito bem. Então, e a grande maioria, essa humanidade, que em si mesma se chama de grande órfã, por se jogar abandonado dos deuses, retrocede no caminho da evolução. Perde o sentido das grandes verdades ocultas nos seus livros sagrados. Deixa de ver na própria palavra religião o perfeito significado de ligar-se a alguma coisa ou a alguém a quem já esteve ligada. Sente o egoísmo acordar em cada um dos seus membros, violento e devastador. Por não ter mais quem lhe demonstre racional, filosófica e mesmo cientificamente ser ela própria constituída de partículas que mutuamente se devem auxiliar para que do sofrimento de alguns não resulte a desarmonia do grande todo. Então, esse é o grande desafio. Vimos aí, nós estamos estudando, né? Veja bem, então aqui, vamos ver aqui onde nós paramos aqui. Vamos ver aqui. Porém, que há momentos, né? É nessa altura que nós estamos falando que as escolas iniciáticas conseguem chegar a alguns dos poucos que palmilham o verdadeiro conhecimento da iniciação e adquiriram o conhecimento perfeito. Saem os Budas, os Yeshuas, os Confúcios e os Mahomés para, mais uma vez, recordar aos homens transviados a verdade eterna que os deve salvar. São os Budas de compaixão, esses seres extraordinários e conhecedores da razão, porque existem os mundos de homens e desses não ignora a origem e o fim, os vêm desviar, empregando o seu exemplo de altruísmo e suas palavras de amor, do abismo em que ameaçam se precipitar. Então, as ciências iniciais nos chamam justamente dos Budas de compaixão, que nos vêm auxiliar, né, sempre, permanentemente, nesse processo de ascensão para esse entendimento superior, ou como Jesus falava, nesse caminho para voltarmos à casa do Pai. Né? Sobre eles se desencadeiam as iras de todas as religiões sectárias, cujo desejo de predomínio se sobrepõe ao interesse coletivo. É claro que esses Budas da compaixão, como nós chamamos, eles sofrem o impacto da humanidade. A humanidade
a parte envolvida da humanidade tende a rechaçar a presença desses Budas, né? Desses Budas de compaixão. Então, há uma grande luta, né? Eles renegam os Budas da compaixão. Né? Então, utilizando a ignorância e que souberam manter as massas, entravam a ação benéfica dos portadores da arcaica verdade e acabam coroando-os de espinhos, expondo-os ao escárnio das multidões, crucificados em trabalho. Essa história que se repete na humanidade. Vêm os Budas de compaixão, cheios de elevada hierarquia, vêm ensinar e, na verdade, acabam sendo perseguidos, amaldiçoados, presos, crucificados e assim por diante. Faz parte da história da humanidade. Né? E nós, todos os grandes mestres sofrem, vamos dizer assim, todos os grandes mestres sofrem perseguições, até hoje. Repetindo, todos os grandes mestres sofrem perseguições até hoje. Agora, deveremos chegar a uma nova civilização, um novo estágio evolutivo, que a humanidade deve reconhecer a importância dos mestres e tratá-los com o devido respeito que eles merecem, por serem os nossos condutores espirituais. Mas as sementes lançadas por esses mestres criam raízes. As sementes criam raízes, onde rompe a árvore que acaba constituindo os velhos edifícios religiosos dominados pelos preconceitos milenares, pelas superstições e erros de toda sorte. E antes que a verdade novamente seja deturpada, a sombra purificadora do novo credo crescem e florescem as civilizações representativas de outros tantos marcos na beleza da evolução humana. É claro que a verdade sempre vence, indiscutivelmente. Isso é básico no universo. A verdade sempre vence. As forças das sombras acabam regredindo, voltando ao seu estágio inicial, vão fazer o seu processo de regeneração em outros lugares, né? Mas a verdade sempre vence. E os mestres acabam tendo êxito no seu trabalho. Né? A humanidade vulgar, entregue a si mesma, livre do auxílio que lhe prestam os seus guias, aquela minoria que marcha na vanguarda da evolução e da qual ela permanentemente recebe os necessários impulsos, mesmo quando não lhe vem por intermédio de um homem ou de uma instituição, de um centro ou de uma escola iniciática, estaria ainda mergulhada naquele mesmo estado paradisíaca da ignorância de que nos falam as escrituras sagradas. Sem os mistérios maiores, onde a essa pequena minoria de eleitos se revela o segredo oculto dos mitos públicos. A evolução humana não teria ainda ultrapassado a fase primitiva. E é o cético e insuspeito Voltaire, o grande Voltaire, né, que nos garante que sem a instituição dos mistérios não se teria evitado em todos os tempos a queda dos homens na mais absoluta animalidade. Então, o grande filósofo francês, né, Voltaire, ele diz que sem a instituição dos mistérios não se poderia evitar a queda dos homens. Então, realmente, os mistérios que dá dá ao homem essa possibilidade da sua superação. Né? Nem sem os Budas de compaixão, como nós já falamos, sem os Budas de compaixão, a crueldade cinicamente pregada por Nietzsche, que foi um pseudo-filósofo de sentimentos perversos, ele foi um pseudo-filósofo Nietzsche, né? Como qualificou Rosso de Luna qualificou Nietzsche como um pseudo-filósofo. Seria o princípio diretor da humanidade. Por isso, esses mistérios, ensinados nas escolas iniciáticas, marcharam sempre par a par das religiões e filosofias populares, para, no momento oportuno, surgir o ensinamento destinado a evitar que elas arrastem os homens a uma total degradação. Então, esses seres vêm justamente para nos auxiliar, para impedir que a gente seja levado para uma total degradação. A influência desses seres se faz sentir em todas as épocas, servindo de baluarte a todas as civilizações. Olha só a importância desses seres de hierarquia
que nos ensinam e nos conduzem na nossa evolução. Né? São os conhecimentos adquiridos através dos mistérios maiores que permitem tirar ao paganismo helênico a característica de uma simples divinização das forças naturais. Nós os encontramos no Egito, na Síria, na Pérsia, na Frígia, na Trácia, na Troada e na Samotrácia, como na Grécia e em Roma, e mesmo entre os cristãos primitivos, vivificando os cultos populares a Ísis, a Osíris, a Adonis, a Mitra, a Astarteia e Cibele, a Hécate, ao Cristo e aos famosos Coribantes e Cabires. Veja só, a enormidade de seres que estão aí à nossa disposição. Porfírio e Jâmblico, na Antiguidade, dois seres de enorme intelectualidade na Antiguidade. Né? Porfírio e Jâmblico nos demonstraram a grande influência dos mistérios maiores, ensinado nessas escolas sobre o neoplatonismo, que se liga a uma tradição muito mais velha do que a Hélade. Ninguém ignora a grande estima moral em que eram tidos pelos clássicos grego-latinos esses colégios iniciáticos, cuja origem, uma tradição transmitida por Pausânias, fez remontar ao Egito, onde se praticava o culto a Deméter. A pureza dos ensinamentos ministrados nesses colégios nos é denunciada por Cícero, o grande Cícero, quando, em uma obra De Natura Deorum, chama a Eleusis de a Santa Augusta, onde os povos dos rincões mais remotos se vêm iniciar. É Píndaro, um outro estudioso da Antiguidade, né? É Píndaro quem, ao referir-se a esses mistérios, nos diz cheio de unção, cheio de verdade. Feliz aquele que viu essas coisas antes de ir para as regiões subterrâneas. Então, feliz aquele que consegue entender o ensinamento dos mestres. Essa é a grande felicidade. Né? São de um hino a Deméter as seguintes palavras. São de um hino a Deméter, um hino dedicado a Deméter, as seguintes palavras. Feliz o homem da terra que contemplou os mistérios divinos. O seu destino, além da tumba, não será o mesmo dos mortais vulgares. Então, aquele veja bem, Deméter, né? Aquele que contemplou os mistérios divinos, ele não, além da tumba, ele não terá o mesmo destino dos mortais vulgares. Ele terá um destino maravilhoso. Né? E é o Bhagavad Gita, que nós já estudamos aqui, durante 5 partes, né? E é o Bhagavad Gita que nos informa. Olha o ensinamento do Bhagavad Gita que nós já vimos num devido momento. Né? O que tem no Bhagavad Gita? É o seguinte: só os homens puros adoram os deuses, e o vulgo ignorante as fadas e os duendes, querendo com isso mostrar-nos a diferença que caracteriza as duas correntes evolutivas em que se divide a humanidade, a dos guias, mestres, Mahatmas, etc., constituída pela maioria que se acha em contato com os mistérios de Deus, como dizia Yoshua, Jesus, né? A grande massa a quem esses mistérios só podem ser dados por parábolas. Então, esses grandes mistérios, muitos podem assimilar esses mistérios, mas outros não têm com essa capacidade, então os mestres os ensinam através de parábolas, como fez Jesus o Cristo. Né? Isso é muito importante. Veja a importância que tem a parábola, né? Para justamente semear esse conhecimento na esfera humana, né? Para que os humanos possam usufruir desse benefício. Né? Assim, pois, houve sempre, em todos os tempos, uma ciência secreta, que não podendo ser ministrada senão aos homens puros, pelos males que o seu conhecimento traria aos impuros, se recolhe aos colégios iniciáticos, onde, nos momentos de grande decadência moral, nas ocasiões em que a crueldade e o egoísmo ameaçam afogar os princípios superiores latentes nos homens, surge, através de uma instituição ou de um Deus, para recordar-lhes a sua origem divina e auxiliá-los a transportar mais uma etapa no caminho interminável da evolução. Veja aí, então, a importância dos colégios iniciáticos. A humanidade não pode ficar sem colégio iniciático. Desde a antiguidade, existem ainda muitos colégios iniciáticos na humanidade. E é importante, né? Porque esses colégios iniciáticos reúnem os estudiosos, né?
Os mestres também dão seu foco de ajuda para a manutenção das escolas iniciáticas, isso tudo para o bem da humanidade, para o nosso bem, Isso é muito importante. Né? Veja que importante é todo esse conhecimento. Né? Só ela pode ajudar o homem a expurgar. Só ela quem? A instituição, né? Essa instituição, né? Só ela pode ajudar o homem a expurgar seu ego imortal dos pecados que, através de gerações sem conta, sobre si mesmo se acumularam. Só ela pode destruir os sofrimentos presentes, como efeitos que são de causas passadas. Era o significado do Lises, prognon autemiston órfico, que Reinach traduziu por absolvição dos antepassados culposos. Veja que importante esse conhecimento. Né? Em 4 ciências divide os hindus esses conhecimentos secretos. Agora vamos ver. A Índia tinha uma importância, os hindus davam uma importância muito grande a esses conhecimentos secretos. É a base, né? A base oriental, a base que veio do Oriente para nós, para a sustentação do nosso desenvolvimento para a nova civilização atual. Né? Então, lá na antiga Índia, entre os hindus, essas ciências da ciência iniciática se dividiam em 4 campos específicos, né? 4 conhecimentos secretos. O primeiro é Yajna Vidya, destinado a despertar no homem e na natureza os poderes neles latentes, por meio de certos ritos, cerimônias, místicas, sacrifícios, etc. O segundo é o Mahavidya, é a ciência cabalística que ensina a produzir fenômenos surpreendentes pela combinação de símbolos, números, palavras e cores. Agora tem o terceiro conhecimento secreto, que é a Guya Vidya, que se fundamenta nos poderes secretos do som ou na magia dos hinos, mantras, etc. E como quarto conhecimento importante é justamente a Atman Vidya, a verdadeira sabedoria espiritual, nascida do altruísmo, a mais digna de ser estudada, porque leva o homem à perfeição absoluta. Também, a Atman Vidya ligada a Atman, o nosso Cristo interno. Claro, isso aí, nesse sentido, esse Atman Vidya leva o homem à perfeição absoluta. Isso. Através do quê? De um estágio em que ele deixa de ser um ser humano para ser um ser super-humano, que é justamente o estado de adepto. Fatalmente, todos nós um dia seremos adeptos, vamos ser adeptos. Isso é inevitável. Mais tempo ou menos tempo, nós chegaremos nesse estado. É assim define a lei cósmica justa e perfeita. Senhores desses conhecimentos, os guias da humanidade vulgar, os chamados adeptos, como nós falamos, os membros da hierarquia oculta ou fraternidade branca, não têm mais dúvidas sobre a irrealidade do mundo objetivo, do mundo sensível, feito de aparências, simples criação deformada no mundo das ideias, do mundo racional ao qual o homem está ligado pelo pensamento. Então, a grande percepção do adepto, daquele que atinge a iluminação, é justamente considerar a irrealidade desse mundo que nós vemos. Entendeu? Isso o nosso mestre fala, né? E isso é dito na cosmogênese, na antropogênese. Né? Isso que nós vemos projetados aqui, como a projeção dos mundos que nós vivemos, é pura irrealidade, é Maya. Maya, irrealidade. E os mestres, os adeptos, sabem perfeitamente disso. Né? Muito bem. Nos seus... Olha, conhece, então, aqui, senhores desses conhecimentos, os guias da humanidade vulgar, os chamavam de adeptos, os membros da hierarquia oculta ou fraternidade branca. Não tem mais dúvida, repetindo, né? Não tem mais dúvida sobre a irrealidade do mundo objetivo, do mundo sensível, feito de aparências, simples criação deformada do mundo das ideias, do mundo racional ao qual o homem está ligado pelo pensamento. Conhecem assim o homem cuja parte superior ou mente se transforma na alma, que, animada por um hálito de vida, se encarna num corpo nascido na terra. Nos seus colégios iniciáticos ensinavam e ensinam ao homem sua tríplice constituição. O homem é triplamente constituído. O Pai dos homens e dos deuses nos constitui de pensamentos na alma e da alma do corpo. Diz Próclus, no comentário sobre o Timeu.
A alma desce ao corpo vinda do todo, trazida nas almas dos ventos impetuosos, ensina Aristóteles no Tratado das Almas. Então, veja bem, olha que interessante, né? Olha, a alma desce ao corpo vindo do todo. Por isso que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele define a inteligência. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele dá essa definição cósmica para o nosso entendimento. Inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. É isso. Então, a inteligência vem de Deus, não é nossa. É uma projeção da divindade na nossa consciência. Muito bem. A morte deixa de ser, para o iniciado nessas verdades, a torturante agonia da humanidade vulgar. Para os iniciados, a morte deixa de existir. Ele sabe que a morte não existe. Como Paulo de Tarso falou, né? A morte é a maior das mentiras. E o nosso mestre, nos seus trabalhos, ele reafirma isso. A morte é a maior das mentiras. O que existe é a vida eterna. O que existe, na verdade, é a vida eterna. A vida é eterna. Isso que nós vemos como morte faz parte da maia, da ilusão. Ela é antes a morte, ela é antes a grande libertadora, porque separa o pensamento do corpo e o livra das inquietações e sofrimentos da vida carnal, fazendo-o voltar aos campos etéreos, às regiões supremas, livre das máculas da vida terrena e ilusória, para se unir ao pensamento total, única realidade e inteligível. Esse é o nosso processo de evolução. O nosso processo de evolução é justamente nos desligarmos dessa aparência que nós vivemos, né? Justamente de Maia, e atingirmos a consciência integral, que é a realidade em si, a realidade cósmica em si mesmo. Né? Simultaneamente, com essa consoladora interpretação da morte, nesses colégios se ensina a preparar a alma para atingir seus altos destinos. Então, como a escola iniciática ensina que a morte não existe, então a nossa vida é uma preparação para a nossa vida eterna. Nós nos preparamos, através dos nossos estudos, nas escolas iniciáticas, através da vida, pelas reencarnações, a vivenciar a nossa vida eterna. Isso aí, evidentemente, é inevitável. É Olimpiodoro, um sábio da antiguidade, né? Olimpiodoro, quem, no seu comentário sobre o Fedro de Platão, nos informa que a finalidade das iniciações é fazer as almas voltarem à vida eterna. Olha, onde Dionísios as tinha estabelecido na origem das coisas. Olha só. Então, a finalidade da iniciação é fazer com que a alma retorne à vida eterna. Retornar de maneira... A gente tem que entender isso. A alma não morre, é permanente. Mas ela pode viver num estado de submissão às coisas subjetivas. Né? Então, isso aí não é bom. Né? Então, aqui. Aquele que se não inicia, fica apartado da sua origem. Olha só, Dionísio. Olha o que ele fala. Aquele que não se inicia, fica separado da sua origem. É lançado no Bórboros. Isto é, fica ligado à geração no próprio Tártaro. Então, ele fica ligado aos mundos inferiores. Né? Então, ele não tem a possibilidade de se erguer para o mundo celestial. Mas todos têm essa possibilidade. Todos chegarão lá. Mais cedo ou mais tarde, todos chegarão. Pois, como tentamos demonstrar ao leitor, não totalmente esmagado pelos preconceitos religiosos e outros, uma ciência superior e esotérica. Então, existe uma ciência superior e esotérica, em cujas escolas se desvenda aos homens até que elas conseguem chegar trilhando o verdadeiro caminho da iniciação, conforme o nosso mestre nos ensinou, o professor Henrique de Souza. Indicado, nesses comentários que nós estamos falando, do nosso mestre, os segredos da natureza. O único meio de desevitar o aniquilamento absoluto pelo abandono dos princípios espirituais que os animam. Então, não tem outro caminho. O caminho é o verdadeiro caminho da iniciação, o autoconhecimento, ou seja, o projeto de iniciação. É esse projeto de conhecimento que nos livra das limitações do mundo da irrealidade e nos conduz ao mundo da realidade perene, superior,
da verdade suprema. Muito bem. Os mestres e discípulos dessa ciência eterna, da ciência iniciática, sob o nome de fraternidade branca, constituem a minoria humana, cuja missão é fazer avançar seus irmãos no caminho que todos estão fadados a percorrer. São, por isso, os guias incansáveis, sempre atentos e prontos a auxiliar aqueles que se mostram dispostos a seguir o caminho que os leva até eles. De sua existência, posta em dúvida e mesmo ridicularizada pelos homens do passado, não se pode mais duvidar. É claro que na história da humanidade tem muitos que zombam dessas ideias, dizem que é mentira, que é invenção dos mestres. E falam isso, né? De HPB falaram isso, né? De HPB falaram que ela inventava coisas. E até hoje existem pessoas, eu ouço gente falando assim, que a HPB inventou coisas, né? Ela mentiu, inventou coisas. É uma total irrealidade. Mas as pessoas vão ter que progredir e entender o fato na sua essência. Né? Igualmente estaríamos em erro. Igualmente estaríamos em erro se puséssemos em dúvida a profunda influência que essa minoria sempre exerceu, não só nos movimentos puramente religiosos ou filosóficos, como em todos quantos, de qualquer modo, concorrem para a evolução humana. A verdadeira história da humanidade não é essa que conhecemos, tão cheia de narrativas contraditórias, mas uma outra, que se encontra oculta nas grandes bibliotecas da Fraternidade Branca, para não dizer, desde logo, do mundo de Duarte. Isso o nosso mestre fala. Ensinamento do nosso mestre e professor Henrique José de Souza. Está aqui, contido nesses pensamentos que nós estamos abordando. Né? O nosso mestre diz, essa história que nós conhecemos, que estudamos, ela não é falsa, ela não é correta. Então ele diz que uma nova história tem que ser reescrita. Olha que importante, uma nova história deverá ser escrita. E eu acredito, e a gente pode acreditar, que no terceiro milênio esse processo vai estar em desenvolvimento. O projeto de reconstruir e escrever uma nova história. E é claro que as informações dessa história virão dos mundos internos. Olha só, processado por seres de hierarquia, tudo isso vai ser trazido para a face da Terra. Né? Porque, na verdade, se a gente analisar bem, se tem um historiador, a nossa história acadêmica, né? Tem um historiador num determinado ponto, tem um rei que domina lá o império, tal, né? Domina, ele é submisso a esse rei. Então, basicamente, ele tem que contar uma história que satisfaça esse rei. Não é verdade? Então, na verdade, ele cria uma história que se adapta ao pensamento do rei, para agradar ao rei. Então, por isso que as histórias escritas nos diversos momentos da humanidade são falsas. Elas têm que ser reproduzidas e têm que ser levadas para uma considerações mais profundas da realidade das coisas. Então, então veja bem, isso é muito importante. Né? Então, aqui, igualmente estaríamos em erro se puséssemos em dúvida a profunda influência que essa minoria sempre exerceu sobre nós. A influência que aqueles que não seguem a história nos levam a tirar conclusões erradas a respeito. Né? Agora, esse conhecimento da grande fraternidade branca, quando vier à luz, ficaremos sabendo que atrás de cada grande movimento destinado a fazer avançar de mais um passo a humanidade, estará sempre um ou mais membros dessa fraternidade, inspirando e guiando aqueles que irão mais tarde ilustrar as páginas da história vulgar. Então, é verdade, essa história deverá ser escrita a partir do terceiro milênio, com conhecimento dos mundos internos e baseado também na orientação da grande fraternidade branca. Isso é inevitável. Isso é inevitável que vai acontecer. Sem querermos levar as pessoas aos inícios da nossa raça, quando nas margens do mar de Gobi, em torno do Manu Vaisvasvata, se agrupava o núcleo humano que iria constituir a raça ariana atual, sem querer recuar tanto nas páginas dessa história desconhecida, lembraremos apenas, como prova da influência impermanente da ação da Fraternidade Branca, os movimentos que, nos últimos séculos, vieram abrindo novas rotas ao espírito humano, e à frente das quais encontramos as incompreendidas personalidades
cuja origem e fim ainda hoje se discutem. Agora, vamos dar exemplo. Vamos dar exemplo, justamente, dessa influência desses grandes seres, né, que influenciaram a história. Foi no século XIV que Christian Rosenkreuz, repetindo, foi no século XIV que Christian Rosenkreuz, preparando à frente da Rosa Cruz o advento da Renascença. Ele preparou o advento da Renascença. Foi no século seguinte um Cristóvão Colombo e um Cabral redescobrindo os novos mundos destinados a servir de berço às futuras civilizações, cujos vestígios, já em nossos dias, se notam nas duas Américas. São nos séculos XVII e XVIII os enigmáticos Conde de Saint-Germain e Cagliostro, preparando e deflagrando a Revolução Francesa, destinada a dar aos homens novas possibilidades de evolução, arrancando-os à negra escravatura medieval. Uma grande transformação. A Revolução Francesa foi uma coisa terrível, né? Muitos crimes aconteceram, coisas bárbaras, mas karma, cobrança kármica. E isso aí gerou uma série de novas possibilidades evolutivas para a humanidade. É nos fins do século XIX que surge um ser de muito iluminado, Allan Kardec, fundador do Espiritismo, provocando sob a influência dos adeptos de certa fraternidade mexicana e com o fim de prevenir os homens contra o perigo do materialismo grosseiro a que os erros e desentendimentos perenes das religiões os tinha arrastado, o advento do Espiritismo, Allan Kardec, destinado a servir de ponte, de passagem entre as religiões dominantes e a teosofia. É uma Helena Blavatsky que, logo após, desvenda aos filhos do Ocidente os conhecimentos dessa mesma religião de sabedoria. Então, Blavatsky veio para fazer aquele trabalho extraordinário que ela fez, mas Allan Kardec veio fazer o preparo. Logo no início do século XIX, né, ele preparou o advento do Espiritismo, escreveu muitos livros, deu a base, porque o mundo estava mergulhado num materialismo muito forte. Então o Kardec veio mostrar que a realidade do mundo não é só a materialidade, existe a parte espiritual. Depois ele deixou essa base, que serviu de encaminhamento para muitos, para a doutrina secreta, né? Aí surge Blavatsky, né? Conhecimentos extraordinários, que mudou o rumo do espiritual da humanidade, justamente no século XIX. Isso é muito importante. Né? Então, aqui, todos esses extraordinários seres que nós estamos citando, como todos quanto, de um modo ou de outro, concorrem para auxiliar os homens no caminho da evolução, foram enviados pela Fraternidade Branca. Olha só, isso é básico. Todos esses seres, nós já citamos aqui, e outros que não citamos, mas tem uma lista enorme, todos foram enviados para a face da Terra pela grande Fraternidade Branca. Os movimentos por eles dirigidos e mais ou menos realizados, nem sequer se teriam esboçado se não fosse o auxílio da mesma fraternidade. E isso é inevitável. Se não houvesse justamente a força da grande Fraternidade Branca, esses movimentos não teriam dado certo. Esses trabalhos de ensino da humanidade. Só ela, a grande Fraternidade Branca, sabe da oportunidade de tal ou qual movimento. E só dela pode sair quem os dirija, principalmente quando se tem em vista arregimentar as mônadas que deverão constituir as futuras raças. Então, é claro que a grande Fraternidade Branca ela trabalha no sentido de expandir esses conhecimentos, trazer esses conhecimentos do alto para a Terra, né? E justamente dar a base, né? Através da ação das mônadas, para a constituição das futuras raças. Então, o nosso mestre fala isso, nada acontece por acaso, tudo no universo tem a sua predestinação, o seu momento exato de acontecer, mas isso tudo baseado justamente na ação da lei cósmica justa e perfeita, que nunca falha. A lei cósmica não falha. Muito bem.
O momento atual que nós vivemos assemelha-se na sua característica destrutiva a todos aqueles em que a humanidade se acha prestes a transportar um dos seus ciclos evolutivos. Nós vivemos um momento difícil. Esse momento que nós vivemos não é fácil, é difícil. É um momento de transformação da humanidade para uma nova civilização. A morte das civilizações, o desaparecimento das raças, foi sempre precedido de largas fases de convulsões de toda a natureza. Isso é inevitável. Mas a história iniciática nos diz isso, né? Essa passagem, o desaparecimento de raças, o surgimento de outras, essas transições, sempre foram palco de enormes convulsões de toda a natureza, tanto espirituais como também físicas. Né? As desgraças a que assistimos, a decadência moral de que somos testemunhos, os próprios cataclismos que assolam e devastam as nações e atiram na miséria populações inteiras, mas, sobretudo, as guerras tremendas nas quais o homem faz gala da mais requintada brutalidade, tudo isso não passa de repetição, em maior ou menor grau, das cenas que precederam o fim de todas as civilizações. Nós continuamos, no momento atual, nesse momento, né? Muito difícil, né? No mundo político, na justiça, no comportamento humano, né? No comportamento do homem, né? Que nós vemos a desonestidade, a corrupção pelo mundo inteiro, uma coisa bárbara, né? Mas isso faz parte da nossa transformação. E a humanidade vai passar por isso e uma elite vai conseguir atingir o estado evolutivo pertinente a uma consciência superior, ligado à grande fraternidade branca. Isso é inevitável. Os povos ainda não descobriram essa lei cíclica a que tudo está sujeito. Ignoram que o próprio universo a ela está subordinado. E quando, como agora, a decadência e morte de uma civilização se aproxima, o orgulho e o esquecimento das palavras de amor e solidariedade, ensinados pelos inspiradores de suas religiões, não lhes permite morrer dignamente. Preferem destruir-se por si mesmos, sob a direção de tiranos inspirados pelos rakshasas negros e auxiliados pelo karma, que, através das idades, sobre si acumularam. Então, aí está. Mas é claro que a lei vai agindo, né? E a ação dos seres de hierarquia, justamente no bojo, nesse cenário da grande fraternidade branca, sob a inspiração da lei, vai produzindo as transformações necessárias para que a Terra atinja cada vez mais o ápice da sua evolução. Quando eu digo a Terra, eu digo as consciências que habitam na Terra. O que evolui, as consciências evoluem. Então, nós estamos aí. É claro que isso aí está inspirado por rakshasas negros, né? As forças ocultas, né? Desde que degeneram todo o processo evolutivo, mas isso aí também é auxiliado pela lei do karma, do necessário. A lei do karma é a ação do necessário, que vai transmitindo às novas civilizações os conhecimentos importantes para a sua expansão rumo à nova civilização. Então, a gente vê que o assunto é de enorme importância, né? É um assunto de enorme importância que nós estamos aqui abordando, né? E vamos continuar aqui. Tudo isso que estamos falando é baseado nos ensinamentos que o nosso mestre deixou, como síntese do verdadeiro caminho da iniciação, indicando o caminho que a humanidade tem que seguir para realizar esta obra maravilhosa do projeto de iniciação e que significa o início de uma nova civilização na face da Terra. E, claro, teremos a sinarquia. Proximamente, logo nós vamos estudar a sinarquia, para ver como funciona esse sistema de governo, né? de estruturação da humanidade futura, e vamos, assim, penetrando cada vez mais nesses conhecimentos, que faz parte do nosso projeto de evolução. Né? Temos que passar por esse projeto de evolução, inevitavelmente. Muito bem. Então, aí eu falo para o nosso irmão Carlos, terminamos essa parte inicial, passamos, então, para as considerações dos nossos irmãos que estão aqui, né? Fazendo perguntas, observações, etc., etc., estamos à disposição. Muito bom, professor. E o Buda da Compaixão, professor, é um processo que ele surge com
o advento do budismo, né? Isso na raça ariana. Na raça atlântida não tinha esse processo, né, professor? Não. Mas veja bem, se a gente analisar bem, esses Budas, isso, do meu ponto de vista, esses Budas são sempre presentes, né? Independente da raça, se a raça é evoluída ou não. Quer dizer, basicamente, a lei não nos deixa sós. Basicamente. A lei cósmica não nos deixa sós. Ela está sempre presente. E como é que ela nos auxilia? Nos auxilia através dos seus mensageiros. Nós chamamos aqui os Budas de compaixão. É uma forma de se falar, né? Mas existem outras maneiras de se falar a respeito desses seres, né? Mas eles estão sempre presentes e nos trazendo ensinamentos, estão sempre do nosso lado, nos propiciando a possibilidade da nossa evolução espiritual. Muito bom. Gilberto, você tem alguma consideração a fazer? Oi, Carlos. Então, deixa eu primeiro dar um recadinho para o pessoal aqui. Algumas pessoas estão vendo o formato da transmissão um pouco diferente. Então, assim, o YouTube, ele mudou algumas configurações. A gente ainda, então, assim, quem estiver vendo no formato com a tela cheia, ele vai adaptando, se você está vendo no celular ou no computador, de acordo com o dispositivo que você está usando. A gente está ajustando, porque é uma função nova, então a gente não conhece ainda direito. Então, quem achou estranho, quem estiver achando esquisito aí, assim, ou estiver diferente do habitual, não se preocupe, a gente já está ajustando, nós estamos vendo aqui as configurações, é uma função nova, que nós também ainda não conhecemos direito, tá bom? Então, fiquem tranquilos, não é nenhum problema na transmissão, não é nenhum problema no canal, é apenas uma configuração do próprio YouTube no sistema aí de transmissão, né? É apenas um ajuste mesmo, tá bom? E aí, então, aproveitando a oportunidade, já aproveita, encontra em algum lugar da sua tela aí, se tiver diferente, o lugar para deixar o like, para deixar o curtir ali no botão, né, no botãozinho do like, para ser atualizado aí das novidades aqui do canal, para ser avisado, né, sempre que tiver alguma atividade nova. Se não for inscrito no canal, se inscreva para receber todas as notificações, né? E compartilhe o conteúdo aí com seus amigos, com as pessoas que gostam, né, desse tipo de conteúdo, que gostam desse tipo de informação, porque hoje é o programa de número 184. Então, temos aí um extenso material aqui no canal a ser pesquisado, a ser utilizado e de bastante utilidade, principalmente que agora nós estamos chegando no final do ano, né? Para quem vai iniciar aí uma nova etapa no início do ano, começando o projeto de iniciação, conforme o professor tem sugerido e passado informações. Então, para aqueles que estão planejando, né? É uma boa oportunidade como fonte de pesquisa aqui os programas do projeto Iniciação. Tá certo? Então, essa é a dica. E para finalizar, professor, quero deixar aqui uma pergunta, né? Essa questão da vida e da morte, tem uma curiosidade que a grande maioria das religiões, principalmente aquelas que refutam, né, o conceito de reencarnação, né? Ou que a vida não continua, né? Mas o curioso é que os mesmos que refutam o conceito de reencarnação falam que depois da morte nós teremos uma vida eterna. Então é meio que contraditório também, né? Porque se teremos uma vida eterna depois da morte, então significa que não morremos, né? É curioso, né? É meio que contraditório, né? Ao mesmo tempo que
tentam refutar o conceito da reencarnação, né, do processo da evolução através das reencarnações. Também dizem que depois da morte teremos uma vida eterna. Então, se teremos uma vida, não teremos morte. É mais ou menos isso? Exatamente. Agora eu vou dizer o meu ponto de vista. Cada um tira as suas conclusões. O meu ponto de vista, através de tudo que eu observei. Né? Na verdade, a vida é eterna. Mas veja bem, eu não penso assim, eu vou ter vida eterna. Não, não é assim. Eu já tenho a vida eterna. Todos nós temos a vida eterna. Por quê? Porque somos deuses. Jesus falou assim, vós sois deuses. Olha, Deus é eterno. Toda a eternidade está nele. Se nós temos em nós Deus, a projeção dele em nós, a unidade dele, nós somos eternos. Então, não é que nós vamos nos tornar eternos, não. Já somos eternos. Agora, é claro que a nossa condição humana limita essa percepção. Então, nós vemos, pela nossa própria limitação humana, a gente vê a morte, né? A gente morre e muita gente pensa que morre e não volta mais. Né? Tem muita gente na humanidade que pensa assim, eu vou morrer e acabou. Não é assim, mas não é assim. Porque não dá para provar que a morte é eterna. Como é que vai provar? É uma prova muito difícil, né, em termos de ciência. Né? Agora, através do conhecimento iniciático, a gente vai meditando e vai vendo que isso realmente tem uma base espiritual e cósmica de enorme importância. Agora, a pessoa precisa evoluir, a pessoa precisa meditar, comparar, tirar as suas próprias conclusões, e ela inevitavelmente vai chegar a esse ponto. A vida é eterna. Muito bom, professor. A Eliana Teixeira ela coloca: quando as pessoas que buscam a verdade, o bom, o belo e o justo atingirem uma massa crítica, seus bons pensamentos farão parte da consciência coletiva, elevando assim toda a humanidade. É claro, essa nossa irmã Eliana, exatamente. Veja bem, é básico o seguinte: olha, toda vez que um ser humano evolui, a humanidade evolui com esse ser humano. A evolução é coletiva, é individual. O processo de autoconhecimento é um processo individual, mas nos leva a um resultado coletivo. Verdade? Então, à medida que o ser humano evolui, ele transmite para a humanidade essa carga de espiritualidade e faz a humanidade evoluir mais ainda. Né? Então, colabora no sentido conjunto. Né? Tanto que, à medida que nós vamos evoluindo, né, hoje na internet fala-se muito esse termo de compartilhar. Né? A pessoa tem uma coisa e compartilha. Compartilha. Isso aí no mundo espiritual, isso não é uma coisa nova. Né? O compartilhamento é uma atitude plena no mundo espiritual. Os seres vão evoluindo, cada um tem os seus conhecimentos específicos, né? A sua trajetória evolutiva, mas depois há um compartilhamento, todos se aglomeram e compartilham os conhecimentos. Eles dividem o conhecimento, passam para os outros, na verdade. Então, esse compartilhamento é muito importante. Então, nós evoluímos, a humanidade evolui junto conosco, né? Todos evoluem no sentido cósmico, né? É muito difícil a gente entender isso, não é fácil. Entender o sentido evolutivo cósmico, no sentido transcendental, não é fácil. Precisa muita meditação, mas é algo maravilhoso. Muito bom, professor. Ela também coloca que a ciência já comprovou este fenômeno e também com pesquisas e experimentos científicos, né? Ela comprovou. Tem muita coisa que a ciência está comprovando, né, professor? Não, a ciência, sabe o que é? Tem o seguinte, olha, a ciência, por vezes, comprova determinadas coisas, mas a cultura não aceita. A cultura científica, né, ela rejeita, não aceita aquilo. Né? Muitos cientistas já fizeram estudos profundos sobre a reencarnação, podia citar fatos aqui importantes, né? Mas até hoje eles são rejeitados pela ciência, porque não se enquadra dentro daquele panorama materialista da ciência. Mas isso aí faz parte do nosso estágio. Nós estamos rompendo barreiras. Olha, nós estamos rompendo barreiras. E o terceiro milênio é um rompimento de barreira extraordinário. Nunca aconteceu isso na humanidade.
essa abertura fantástica da consciência humana para uma visão cósmica extraordinária. Então, isso vai acontecer. Bom, o Akira Sato ele fala sobre a mitologia grega, professor. Né? Mitologia grega. Isso, mitologia grega é fundamental, né? Mitologia é fundamental no entendimento. Por quê? Porque são contadas historinhas, né? De maneira muito suave, né? Histórias, mais histórias, para justamente exemplificar fatos de extraordinária importância no mundo da espiritualidade, né? Por isso que a mitologia é enorme, é muito importante. A mitologia é muito importante. E eu devo dizer que nas universidades, isso eu tenho certeza, nas universidades no século XXI, vai se estudar cada vez mais a mitologia nas universidades, porque é um ponto básico para o entendimento das leis universais. Muito bom, professor. A Liana Teixeira ela coloca: se o ser humano pode influenciar o campo mórfico da humanidade, justifica-se a importância da vigilância dos sentidos. Claro, é evidente, a vigilância do sentido é importantíssima, né? Porque através da vigilância do sentido nós vamos melhorando o nosso padrão de comportamento, né? Nós impedimos, melhoramos o nosso padrão kármico também, né? Vamos nos libertando do karma e a vigilância dos sentidos é importantíssimo. Todos têm que seguir esse preceito, né? Da vigilância dos sentidos. Jesus falava isso, Buda falava isso, todos, né? E a nossa mestra, né? A dona Helena, né, esposa do professor Henrique, também ela sempre se referia a isso, era é muito importante a vigilância dos sentidos. Faz parte do conhecimento iniciático. Muito bom. A renúncia é um caminho, professor? O Guazelli que pergunta. Temos que entender o que é a renúncia, né? A renúncia a quê? A renúncia a quê? A renúncia ao egoísmo, né? Ao egoísmo. A renúncia a tudo aquilo que nos leva à falta do amor. No meu ponto de vista, a grande renúncia do indivíduo é renunciar a tudo aquilo que o impede de atingir o estado de amorosidade cósmica. O fundamento do universo é o amor universal. Deus é amor. Então, a renúncia é justamente caminhar para incorporar dentro de si todo o aspecto do amor universal. A renúncia significa deixar para trás o que não é importante para nós. Verdade? Renunciar ao apego material, ao ódio, renunciar às coisas mesquinhas, né? E nos caminharmos para o amor universal. Esse é o grande caminho que a renúncia nos indica. Nos libertarmos das nossas coisas corriqueiras, pequenas, e nos ligarmos com o pensamento universal que Jesus nos ensinou do Pai, né? Que é o amor universal. Bom, o Triplo, ele coloca o seguinte: Blavatsky falou sobre a falsa luz dos acordes, governo. O senhor lembra disso? Isso aí tem... Blavatsky falou muitas coisas, né? Inclusive sobre... Ela fez muitas observações. É claro que tudo isso que ela falou foi advindo dos ensinamentos dos mestres. Né? Ela mesma diz, eu não ensinei nada, eu apenas fui veículo. A KPP falou isso, eu não ensinei nada, eu fui veículo do conhecimento superior. Então, durante a sua caminhada, ela foi analisando, colocando as coisas nos seus devidos lugares. É claro que as pessoas rejeitaram. A ciência rejeita até hoje a HPB, né? A ciência, como um todo, a ciência acadêmica, ciência acadêmica, ela rejeita a HPB porque não bate uma coisa com a outra, né? Não bate. Não bate por quê? Porque a verdade não bate? Não, porque a consciência humana não consegue fazer essa ligação entre aquilo que é superior e aquilo que é inferior, que, na verdade, está tudo coadunado, né? Então, a HPB falou muito, então, a falsa luz dos arcontes, aí seria necessário a gente estudarmos, né, esse assunto especificamente para dar uma visão mais ampla sobre o assunto. Né? Muito bom, professor. O Guazelli, ele coloca: a Kali Yuga termina em 3005 ou posso fazer a minha Satyuga individual, fazendo o saque contra o futuro individual? Não, na verdade, olha, conforme o ensinamento da HPB, a Kali Yuga já terminou.
a Kali Yuga já encerrou. Essa fase densa, mais forte da Kali Yuga já terminou. Nós estamos agora desenvolvendo a Sati Yuga. Quer dizer, tem os resquícios da Kali Yuga, né? Que é a idade do ferro. Né? Nós estamos agora desenvolvendo a Sati Yuga, que é a idade do ouro. Né? Isso aí, durante todo o terceiro milênio, o projeto da humanidade é justamente de desenvolver cada vez mais a Sati Yuga. Né? Então, a Kali Yuga não termina em 3.005, ela já terminou. Agora nós estamos desenvolvendo a Sati Yuga, passo a passo. Né? Então, eu posso fazer a minha Sati Yuga individual fazendo um saque? Claro que pode, Casella. É bom fazer essas práticas iógicas, porque elas nos conduzem a um caminho de bastante equilíbrio. Muito bom, professor. A nossa irmã Cássia, lá de Lençóis, na Bahia, ela está homenageando o professor. Como sempre, o professor Walter nos brinda, compartilhando fraternalmente seu conhecimento e sua maneira única e inconfundível de transmitir. Um beijão, Cássia. Muito obrigado, Cássia. É uma honra para mim ter a sua presença aqui, viu? E vamos lá, todos nós vamos caminhando, né, para o nosso destino determinado pelo Pai Celestial, que é a nossa completa iluminação, né? Atingimento da nossa total consciência divina. Né? Beijão, Cássia. Beijão, Cássia. O Guazelli coloca, não existe morte na vida? A morte é um interregno? A morte, veja bem, como disse o Paulo de Tarso, ele deixou escrito isso, a morte é a maior das mentiras, né? A morte das mentiras. E realmente a morte é mentira. A morte não existe. Quem olha pelo lado espiritual sabe disso. É claro que a ciência não aceita isso porque não tem uma prova definitiva de que a pessoa transcende a morte. Né? Não tem uma prova. Pelo menos, não que não exista prova definitiva, a ciência não aceita. Vamos falar o seguinte? Vamos retificar. Não é que não exista prova definitiva, é que a ciência não aceita as provas que são oferecidas. Porque teve estudiosos que ofereceram provas indiscutíveis da existência da continuidade da vida, né? Além do corpo físico. Né? Mas a ciência ela fica restrita àquelas experiências de laboratório, que é tudo lá no tubo de ensaio, né? Tem que usar tubo de ensaio para fazer as reações, então é uma coisa muito pequenininha, muito pequenininha. Mas, no futuro, a ciência como um todo, se desenvolvendo nos termos da ciência iniciática, vai chegar à conclusão que a morte não existe. Muito bom, professor. Eu vou passar os recados, professor, depois a gente volta aqui. Deixa eu passar a nossa roda de conversa de terça-feira. Então, no canal Conexão 3005, toda terça-feira temos a nossa roda de conversa, e agora, no dia 25 de novembro, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, vamos falar sobre religião não é barganha. A palestrante é Paula Cian Lopes, ela é dermatologista, apresentadora da Rádio Mundial, e ela também vai abordar o seguinte tema: após a sua visita ao Tibete, Nepal e China, a palestrante indica como o Ocidente vem tratando a fé e a conexão espiritual com barganha, desviando do caminho para se alcançar a consciência e a graça divina. O tema é bem atual, é muito interessante. Vamos prestigiar a Paula Cian Lopes, porque ela traz uma experiência rica na sua visita ao Tibete, Nepal e China, com toda essa visão espiritual e essa conexão com o Ocidente, né? Os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes, aqui no canal Conexão 3005. Eu quero falar também sobre o Espaço Shakti Nova Era. O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holísticas, tem sua matriz na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Quem estiver visitando São Lourenço, faça uma visita no Espaço Shakti Nova Era. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. Para mais informações, via telefone, pode ser o WhatsApp, prefixo de São Lourenço é 35 e o número é
97566874. Endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Lembrando que tem filial do Espaço Shakti Nova Era no Departamento da Eubiose de Brasília, 2 endereços em São Paulo, Departamento de Santana e Departamento do Sumaré. Lembrando também que foi inaugurada no Departamento da Eubiose lá de Juiz de Fora. Eu queria falar também sobre a feira, né? Feira da Liga Eubiótica, que vai se realizar no dia 29 de novembro de 2025, no Departamento de Santana, Rua Conselheiro Saraiva, 538. Então, ela vai das 10 às 16 horas, além de atendimento com terapeutas, ocultista, da Shakti e tudo mais, ela também tem os seus expositores com produtos variados, programe seu presente de Natal. Das 11 a 1h tem a oficina de artesanato, enfeites de Natal, qualquer um pode participar e fazer um enfeite de Natal. Do meio-dia às 14 horas, almoço caseiro. Às 14 horas, oficina de dança de salão com a professora Edna. Aí, às 16 às 16h30, tem uma oficina vivencial com a Valquíria Della Mônica, né? Ela é terapeuta da Shakti e ela vai fazer uma vivência, né? Automassagem para estabelecer o fluxo vital da energia, ativando a circulação dos meridianos para a promoção da saúde. E das 16h45 às 17h15 vai ser oficina vivencial com a Marisa Escola Silva. Então, ela vai falar sobre cromoterapia, como a cromoterapia nos ajuda em todas as áreas da nossa vida, saúde, além de poder e da eficácia das cores no nosso cotidiano, bem como suporte de reiki, barra de axis, para a nossa saúde e bem-estar. Prestigie, então vai ser no dia 29, sábado que vem, das 10 às 18 horas. Repetindo o endereço, a Rua Conselheiro Saraiva, 538, Departamento da Eubiose de Santana. Eu queria falar também sobre o projeto de iniciação, todo sábado à noite, aos mesmos horários, 20h40, Conexão 3005, apresenta o professor Walter Teixeira de Andrade com o seu projeto Iniciação. E seus colunas, Gilberto Catira e Carlos Nascimento. Prestigie. Vamos ver se tem mais pergunta, professor? O Guazelli, ele fala sobre a era de Aquário. O senhor tem alguma coisa para falar sobre a era de Aquário? Veja bem, nós estamos na era de Aquário, né? Desenvolveram, saímos da era de Peixes, né? Que foi característica de Jesus, né? Jesus é típico da era de Peixes, né? E estamos na era de Aquário, né? Então, estamos desenvolvendo uma nova possibilidade de comportamento do ser humano, né? Rumo a uma nova... E tanto que hoje fala-se muito na internet o planeta Terra passando para a 5ª dimensão. Então, essa é a era de Aquário, né? E na era de Aquário, o nosso Buda Celeste será Maitreya, professor? Como que a gente vai sentir Maitreya? Através da 5ª dimensão? Exatamente. O Maitreya, ele é proveniente do primeiro trono, né? É uma consciência de extrema amplitude, né? Primeiro trono. Mas por isso que ele se projeta através de tulcos, né? Tanto que é dito que o Brasil é o país do Avatara Maitreya, né? Avatara significa descida da lei. Então, nós temos que entender Maitreya através do nosso entendimento interno, né? E o básico como é que Maitreya vai se manifestar? Vai se manifestar por nosso intermédio. Nós temos que sermos veículos de Maitreya. Nós temos que desenvolver a nossa capacidade de entendimento, né? Nosso discernimento espiritual, para nos tornarmos veículos de Maitreya. Isso é importante, né? Que bom, né, professor, que a era de Aquário está aí para a gente experienciar, né? E também a gente se preparar, né, professor, Nosso mestre estado deu de consciência.
O nosso mestre deu o início da Era da Aquário justamente de Maitreya no ano 2005, né? Começou, faz 20 anos. Já começou. Faz 20 anos que está em andamento. A Era de Maitreya, que começou em 2005, né? Bom, então não tem mais pergunta, professor, é isso. Eu quero agradecer ao professor Walter pelo conhecimento que ele trouxe aqui hoje, no nosso projeto de iniciação, né, de número 184. Desejar saúde longa para o senhor, viu, professor? Obrigado. Então, a gente tem um caminho longo em 2026, né, que a gente consiga levar conhecimento para o maior número de pessoas. O pessoal está agradecendo, viu, professor? Aqui sempre agradeço, Bija. Então é isso, professor. Obrigado pelo conhecimento que o senhor trouxe. Eu quero agradecer a todos que participaram do programa. O programa fica gravado. Quem não puder assistir no dia, né? Quem não puder assistir amanhã, vai assistindo enquanto trabalha, enquanto faz o almoço, a janta. É isso. Pessoal, um bom final de sábado, um bom domingo e até terça-feira na nossa roda de conversa. Boa noite. É com você, Gilberto. É isso aí, pessoal. Um bom restante de sábado para todo mundo. Um ótimo domingo para todos. E nos vemos aqui na semana que vem. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. Foi uma honra muito grande tê-los aqui presentes. E sábado que vem estaremos de volta. Luz, paz e amor para todos e fiquem todos com Deus. Boa noite.